Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos à Alma do Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 24 de março de 2022, quinta-feira. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos! Bom, tropa, é o seguinte, a gente já vai para os nossos palpites dos jogos de amanhã, tá bom? Eu só vim aqui rapidinho para divulgar para vocês que um grande amigo meu, que é o Netuno, ele tá sorteando através da Betfair 10 ingressos para a final do Cariocão, tá? São 10 ingressos. E também tem o sorteio de um ingresso VIP, que dá direito a acompanhante, tour pelo Maracanã, assistir ao jogo do camarote, comes e bebes à vontade, que isso, ó, aí tirar onda. Eu também vou participar, hein? Eu também quero esse aí do camarote. Vamos lá, como faz para conseguir participar? Na verdade, não é nem questão de sorteio, né? Ele deixou uma lista de jogos no site que ele criou e você vai lá, deixa seu palpite, tem uma pontuação, a gente vai passar por lá rapidinho. Eu só preciso falar para vocês o seguinte, para participar, para poder dar os palpites, você tem que ter uma conta na Betfair. Então eu vou deixar aqui para vocês no comentário fixado um link já para você criar sua conta, criar com um bônus de maneiro, que é uma cotação de 12 para o Brasil vencer amanhã o Chile em casa. Vou falar para vocês, isso aí tem muita chance de acontecer, tá? Mas se você não quiser apostar na Betfair, não quiser depositar, não tem problema nenhum. Só que você vai ter que criar sua conta, porque na hora lá de você cadastrar os seus palpites, vai pedir o e-mail que você usa no site da Betfair, o e-mail de cadastro. Então, clica no link, faz seu cadastro lá com o seu e-mail e na hora que você for dar seus palpites, você só usa esse e-mail, não precisa depositar, não tem problema nenhum, beleza? Vamos aqui para o site é o Talabet, também vou deixar no mesmo comentário abaixo o link do site para você estar participando do sorteio. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Quando você clicar no site, vai ser essa tela aqui, tá? Aqui você tem os bolões que já aconteceram, que estão em vermelho, e esses dois aqui, que é o bolão VIP e o bolão de 10 ingressos. Você vai criar sua conta e vamos aqui para esse bolão de 10 ingressos. Bom, tropa, eu cortei aqui rapidinho já o vídeo para eu poder ajeitar a tela, para não atrapalhar nada para vocês, mas essa aqui é a tela do bolão. Eu já te aconselho a vir aqui nessa abinha amarela de regras, entender como funciona, porque se você acertar o placar é uma pontuação, se você acertar o vencedor é outra pontuação, então dá uma olhadinha aqui para você ver como funciona, beleza? Aqui são os jogos, tá? Eu já tinha clicado em criar o bolão, então ficou tudo 0 a 0, mas eu posso editar, não tem problema nenhum. Aqui você tem acesso ao ranking, pode ver que está todo mundo com 0, ainda vai começar esse bolão e aqui você vai ter uma noção mais ou menos de qual posição você está. Beleza? É basicamente isso, só não esqueça que quando o meu já está inscrito, mas quando você clicar em se inscrever, a primeira coisa que vai pedir é o seu e-mail da Betfair, por isso que é muito importante você já ter o seu cadastro. Vou lembrar de novo que tem um link aqui na descrição, você não precisa depositar para poder participar, mas caso você queira entrar para o nosso time e começar a apostar na Betfair, já vai estar pegando um bônus legal e por isso eu deixei esse link aqui para vocês, beleza? Então é isso, boa sorte, a partir daí desse momento é tudo automático aqui e o Netuno vai controlar tudo. Grande pessoa, grande figura, vocês, pô, sabem muito bem como é que ele é. Então, é isso. Sem mais delongas, vamos embora agora para os nossos palpites. Bom, tropa, quinto amanhã tem bastante jogo de eliminatória, só que vocês vão reparar que eu filtrei apenas poucos jogos que para mim tem mais valor. Vou até dar uma passada no final sobre outros jogos, uma perspectiva que eu tenho, mas vou explicar para vocês porque eu acabei não selecionando nos meus favoritos, beleza? Passando sobre ontem, rapidamente um dia bom, graças a Deus conseguimos cravar tudo dos estaduais e também cravamos a vitória do Plymouth ali, ganhou de 2 a 0, show de bola. Tô falando que essa terceira divisão da Inglaterra tá dando bom pra gente, hein? Se você não me segue no Instagram, tem mal tempo que eu não peço, né? Me segue lá, @MundoBetCris, beleza? Então, conto com a sua ajuda aí, dá aquela força, dá aquela seguida que de vez em quando eu solto uns bilhetes lá também, tá? Então, bora começar então, já para amanhã, sem enrolar muito. Primeiro jogo que eu tenho aqui é pelas eliminatórias asiáticas, ao meio-dia eu tenho China contra Arábia Saudita. Esse é um jogo um pouco perigoso, mas eu quero explicar para vocês o que pode ser para mim uma grande oportunidade dessa partida. Se a gente olhar aqui a Race primeiramente,
A Arábia Saudita ela perdeu o último jogo e a China vem de pelo menos 5 jogos sem vencer. Se a gente olhar a classificação, a Arábia Saudita ela é a líder do grupo, os 2 primeiros eles já estão garantidos na Copa do Mundo e o terceiro colocado vai para uma repescagem. Se você olhar, esses 3 aqui têm chance de se classificar de forma direta, porque a Arábia Saudita tem 19, está a 1 ponto do Japão e a 4 pontos da Austrália, sendo que ainda faltam 2 jogos. Então, dá muito bem para a Austrália chegar, por exemplo, a 21 e acabar passando a Arábia Saudita. E o que é muito importante nessa partida? Além da China já tá eliminada, não almeja mais nada aqui, tá? Com apenas 5 pontos, só ganhou 1, empatou 2 e perdeu 5. O último jogo da Arábia Saudita é justamente contra a Austrália. Então é muito importante para a Arábia Saudita vencer esse jogo e já garantir a classificação. Se a Arábia vencer, ela já garante essa classificação direta, não tem como a Austrália mais passar e ela joga tranquilo. Agora, se ela desperdiçar pontos nesse jogo, ela pode chegar na última partida completamente pressionada contra a Austrália e aí eu acredito que é mais tranquilo tentar ganhar da China, que é um time muito mais fraco que a Austrália. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. China vem de 5 jogos sem vencer, 9 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. A Arábia Saudita já é um time contrário da China, é um time under, um time de poucos gols, dos últimos 7, em todos os 7 a gente teve menos que 3 gols. E detalhe interessante aqui rapidinho, que a Arábia Saudita tem 6 vitórias, um empate e uma derrota. Esse empate foi para a Austrália e essa derrota foi para o Japão. Os outros times aqui, ela passou o carro. Então vamos lá. Tem uma cotação que eu gostaria que fosse maior, mas analisando que a China já está eliminada e a Arábia Saudita é a única interessada nessa partida, essa vitória me agrada, tá? Eu acredito que a Arábia Saudita vai vencer. Não sei se a China vai facilitar, mas eu acredito que a China não vá com interesse nesse jogo, até porque não vale nada para ela. Então eu cravaria assim essa vitória da Arábia Saudita. Não é um jogo tão tranquilo, mas eu vejo uma grande probabilidade sim da gente ver essa vitória. 4h45 da tarde, eliminatórias europeias, aqui a gente tem a repescagem, né? Como é que funciona? É uma semifinal, aí depois vai ter uma final. Eu tenho aqui Portugal contra a Turquia, primeiro jogo vai ser lá em Portugal. Tem uma cotação que para mim, tropa, é muito baixa, por mais que Portugal seja favorito, tem uma seleção bem melhor que a da Turquia, pô, 1,36 para mim não pega, tá? Mas vamos chegar lá. Vamos dar uma olhada no histórico. Portugal, dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Turquia vem de 3 vitórias seguidas, 4 jogos de invencibilidade. Dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O que eu tenho de interessante aqui é que são 2 equipes que são marcadas por terem muitos gols em seus jogos. Então, tropa, para esta partida aqui é o seguinte, por mais que eu acredite que Portugal seja favorito, eu preferiria estar entrando aqui no mercado de mais de 1,5 gols, analisando que eu tenho 2 seleções over, o mais de 1,5 gols está pagando quase a mesma coisa, está quase em torno de 1,30 e para mim é um melhor mercado do que a vitória. Mas se você confia aí na equipe do Robozão, do Cristiano Ronaldo ali, João Félix, Bruno Fernandes, quiser entrar nessa vitória, é favorito para vencer. Mas sendo bem sincero, pô, Portugal conseguiu jogar a vaga dele fora nos 2 últimos jogos, é impressionante. O último jogo, Portugal estava ganhando, tomou uma virada em casa, cara, impressionante. Mas vamos lá, vamos focar nesse jogo aqui. Portugal é favorito? Para mim não é uma odd para buscar a vitória de 1,36, eu prefiro muito mais estar buscando 2 gols, mas eu deixo a critério de vocês, tá legal? Por ser primeira partida, pode ser um pouco mais truncada, mas sendo bem sincero com vocês, eu acredito que Portugal vai tentar fazer esse resultado, porque está jogando em casa. Se deixar para resolver lá na Turquia, vai ficar complicado. Portugal não tem um histórico, né, recente de ter sido um bom visitante. Então, fica ligado nessa partida aqui e procure o que é melhor para você. Mas cuidado com esse resultado aqui, estou considerando muito baixo. Talvez no ao vivo, né, pô, tá vendo que Portugal tá amassando, essa cotação vai subindo, você consegue pegar uma odd ali mais alta, mas pré-live não tá no meu agrado não. Placar para mim dessa partida aqui, tropa, vai ser, pô, vou cravar um 2-1 para Portugal. Também às 4h45, tem um jogo aqui que eu não ia comentar, mas vou aproveitar o embalo até do horário também, é Itália contra a Macedônia do Norte. O que acontece? A Itália é, pô, muito mais time, campeã da Eurocopa, mas a 1,17 não me pega, não tem como entrar nessa vitória com essa cotação baixíssima, até porque se a Itália vivesse realmente um bom momento, ela não estaria na repescagem. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. Itália vem de 3 jogos de invencibilidade, a Macedônia dos últimos 6 em 5.
a gente teve pelo menos 3 gols. É um time over, se a gente olhar os últimos jogos, 3-1, 5-0, 4-0, 4-0, aí tem um 0-0 aqui deslocado, já vem um 2-2. E a Itália tem um 0-0 aqui, 1-1, assim como Portugal jogou a sua vaga ali, a vaga direta fora, nas 2 últimas rodadas, principalmente de não ganhar, não conseguir vencer a Irlanda do Norte. Então é o seguinte, tropa, se eu fosse explorar algo nessa partida, eu também exploraria algo no mercado de gols, algo ali no mar de gol e meio, no nosso safe, até porque entrar nessa vitória não compensa. E eu acredito que a Itália, por ter uma seleção mais forte, vai tentar também resolver essa parada em casa, deve meter ali uns 2-0, para mim é um joguinho de 2-0 até 3-0 para a Itália. Dá para explorar essa vitória no primeiro tempo? Para mim, só no ao vivo. Começou o jogo, tá vendo que a Itália ali tá impondo, porra, sangue nos olhos, querendo garantir logo essa classificação para a próxima fase da repescagem, aí pode valer a pena uma entrada no primeiro tempo. Pré-live eu considero bastante arriscado, mas também fica a critério de vocês, beleza? Placar para mim vai ser um jogo de 2-0, 3-0. Eu acredito que a Itália vai garantir essa vaga logo na primeira partida. E depois deve decidir com Portugal ou Turquia, que para mim também está aberta essa parada. Os outros jogos que eu tenho aqui, eu tenho Suécia e República Tcheca, é um jogo parelho, tá? E Gales e Austrália também é um jogo parelho. Parelho assim, não tem nenhum time que desponta como grande favorito, então o que eu vou fazer? Eu prefiro deixar rolar essa primeira partida, não vou me envolver e na partida de volta a gente explora algo interessante ali, mercado de gols, se tiver uma seleção sendo eliminada, a gente pode ter ali um contorno de desespero, pode valer a pena, mas para a primeira partida eu prefiro ficar de fora. E a gente tem a Polônia com a Rússia aqui, que a Rússia foi eliminada da Copa do Mundo aí por causa do negócio da guerra e tal, então vamos cortar. Agora vamos para as eliminatórias sul-americanas. Vamos começar aqui com o nosso Brasil Zil às 8h30 da noite, que vai receber o Chile. Tropa, o Brasil já está classificado. Se a gente fosse realmente avaliar por necessidade de time aqui, né, de necessidade na partida, o interessado é o Chile. O Brasil já está classificado, é o líder. E o Chile está aqui a 2 pontos do quinto. O quinto vai para a repescagem. Os 4 primeiros vão direto para a Copa do Mundo. O quinto vai para a repescagem. E o Chile está a 2 pontos do quinto, que é o Peru. E está a 3 pontos do quarto colocado, que é o Uruguai. Então o Chile tem muito interesse em vencer esse jogo. O problema, tropa, é que o Brasil jogando em casa, ele amassa. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. São 7 jogos, 7 vitórias, 19 gols feitos dentro de casa e sofreu apenas 1. E por mais que o Brasil já esteja classificado, a gente... Calma aí que eu vou falar, deixa eu fazer a leitura aqui rapidinho das estatísticas. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de poucos gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Brasil vem de 3 vitórias seguidas contra o Chile, 3 jogos sem sofrer gols. Sabe o que eu estou pensando aqui? Cara, eu lembro que antigamente, eu não sei se vocês são dessa época, mas o Galvão Bueno sempre falava, tá difícil? Chama o Chile, que o Chile era o maior freguês do Brasil. Toda hora assim, tá ruim? Chama o Chile. Tá em crise? Chama o Chile. Aí, depois de um certo tempo, o Brasil acabou tendo uns resultados ruins contra o Chile também. Mas isso aqui veio na minha cabeça agora. Lembra muito meu pai, que meu pai sempre fala essa parada. Tá difícil? Chama o Chile. Mas vamos lá, o Brasil vem de 9 jogos de invencibilidade, o Brasil está invicto na verdade aqui, pô. O Brasil ele só perdeu realmente a final da Copa América, porque senão o Brasil pode colocar aqui bastante jogo de invencibilidade para o Brasil se ele não tivesse perdido para a Argentina de 1-0. Então é o seguinte, tropa, por mais, esse aqui é uma exceção à regra, tá? Por mais que o Chile ele esteja realmente necessitado de vencer esse jogo, o Brasil, cara, quando joga em casa, ele amassa, pô, vai ter a torcida ali. E o Tite é um cara que, por mais que tenha números, é um cara muito criticado. É um treinador que sempre vive ali, né, seus xingamentos, sempre ficou ouvindo ali. Então é sempre importante ele mostrar realmente para a torcida que, porra, ele tem o domínio do time. O Tite ele sempre vai fazendo algumas trocas ali, que ele está em processo de definição do elenco que ele vai levar para a Copa do Mundo. Ele tem os seus jogadores ali que são intocáveis, mas ele tem muita gente que ele está fazendo rodízio, tipo, ele não levou o Gabigol, né, tá dando oportunidade para outros jogadores. Então, justamente por isso, para a galera que tenta que entrar lá em campo, vai querer realmente fazer por merecer, está na Copa do Mundo, está na lista do Tite, para mim o Brasil vai amassar o Chile, tá? E eu vou cravar aqui um 3-0 para o Brasil. Assim, tropa, esse jogo também pode ser interessante para o mercado de gols. Eu não vou explorar ele pré-live, porque a vitória está pagando mais.
e o histórico entre elas é um histórico de poucos gols, mas o Brasil abrindo o placar para o Chile é vencer ou vencer. Então o Chile ele vai ter que correr atrás e se ele se expor muito, né? Se ele expor muito, quanto o Brasil dentro de casa, filho, vai ficar complicado para ele, tá? O Brasil pode acabar cravando mais. É mais fácil o Brasil cravar mais do que o Chile fazer gol. Então, se quiser ir buscar um mais de gol e meio, mais de 2 gols e meio, eu esperaria o ao vivo, o Brasil fazendo um gol, né, o Chile indo para cima com tudo. Aí, para mim, seria o cenário ideal para estar explorando gols. Pré-live eu ficaria com essa vitória, porque o Brasil é bem favorito mesmo. O Brasil não vai aliviar para o Chile, pelo menos na minha visão, tá? E essa cotação aqui, para mim, tá muito interessante para a gente buscar essa vitória do nosso Brasil Zil. Vamos lá, outro jogo. Todos os jogos são 8h30 da noite, tá? Jogo das eliminatórias sul-americanas. Outro jogo que eu tenho aqui, Colômbia contra a Bolívia. Essa cotação aqui da Colômbia, ela já me impede de fazer qualquer coisa. Até porque, se a gente olhar o retrospecto da Colômbia, pô, não ganha, pô, não tá jogando nada. Então, por que tem essa cotação aqui? A Bolívia, tudo bem que a Bolívia é uma negação, jogando fora de casa, né? Ela só sabe jogar em casa, diante da altitude, né? Que se transforma, é outro time na altitude. A Colômbia, ela tem chance ainda de classificação, porque ela pode somar 6 pontos e a 23, consegue brigar por uma repescagem, uma vaga aqui em 4º lugar, matematicamente consegue, e a Bolívia já está eliminada. Então, como a Colômbia está jogando em casa, a Bolívia não é uma boa visitante, a Colômbia é a única interessada na partida, é muito provável que a Colômbia vai vencer. Mas nessa cotação aqui, eu estou fora, seria um jogo tipo da Itália, para você estar dando uma olhada, se a Bolívia realmente for para esse jogo desinteressada, não tiver nem aí para a hora do Brasil, e a Colômbia começar ali, ó, amassando, não, a gente consegue, pô, tem chance ainda, se você pode e tal, não sei o quê, aí pode valer a pena uma entrada no primeiro tempo, mas pré-live também eu não arriscaria, seria mais se eu estivesse assistindo a partida, tendo esse feeling aí que a Colômbia tá amassando, tá? Não necessariamente assistindo, tropa, você olhando no gráfico ali de pressão do SofaScore, tá vendo a Colômbia ali, o gráfico lá em cima mesmo, pressão, chute a gol direto, escanteio, aí pode estar valendo a pena essa entrada no primeiro tempo, justamente por ser a única interessada no jogo. Outro jogo, também às 8h30, eu tenho Paraguai contra Equador. O que eu tenho aqui já de race. O Paraguai que não vence ninguém. Saco de pancada, né? Muito triste. O Paraguai que é um time que a gente está acostumado a ver em Copa do Mundo. E eu tenho o Equador aqui. Faz uma grande campanha. O Equador, ele está pelo menos garantido na repescagem. Por quê? Porque como tem 6 pontos ainda em disputa, o Peru poderia passar, né? Somava 6 pontos e poderia chegar aqui a 27 pontos e empurraria o Equador para a 5ª colocação. Então é o seguinte, o Equador ele vai enfrentar o Paraguai, que já está eliminado da Copa. Então o que eu tenho aqui, um time que não quer nada contra um time que está interessado ali em garantir logo essa vaga. É favorito para vencer o Equador? Com certeza é favorito, tá? Se a gente olhar aqui, o Paraguai não vence 7 partidas, 7 jogos sem marcar gols. Que fase horrível do Paraguai. Nos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve menos que 3 gols, até porque não tem marcado gols, então não tem como ser uma equipe over, a não ser que ficasse levando goleada direto. Já o Equador vem de 7 jogos de invencibilidade, vem de 3 jogos sem vencer, empatou os seus 3 últimos jogos, mas também não tem perdido. Vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, então vamos lá. Para essa partida aqui, o que dá para explorar? Um dupla chance para o Equador. É perigoso? É perigoso, tá? Mas o interesse realmente da gente explorar um dupla chance aqui, jogar a favor do empate, que o Equador é o único interessado nesse jogo, é o único que tem chance de ir para a Copa do Mundo e tá bem encaminhado, tá invicto, vai jogar contra um time que além de não vencer, não faz gol também, então pode valer a pena. Mas é perigoso, tá? Porque eu considero muito perigoso entrar nessas seleções jogando fora de casa. Mas tem essa situação do Paraguai já estar eliminado, beleza? Deixo a critério de vocês. E para a gente fechar aqui as eliminatórias sul-americanas, eu tenho Uruguai contra Peru. E o que eu tenho aqui, esse jogo aqui é interessante. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Uruguai, ele é o primeiro time, é o último time, na verdade, da classificação direta para a Copa, com 22 pontos. O Peru está na zona aqui de repescagem, só que ele está apenas a 1 ponto atrás do Uruguai. Então, se ele vencer essa partida, ele entra para a 4ª colocação, para a zona de vaga direta e empurra para o Uruguai para disputar a repescagem. Então, para ele é muito importante vencer essa partida aqui e conseguir passar seu adversário. O Uruguai são 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. E o Peru são 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.
O Uruguai, em 16 jogos, fez 19 gols, sofreu 22. E o Peru, em 16 jogos, fez 17 gols, sofreu 21. O Uruguai jogando dentro de casa. Em 8 jogos, fez 11 gols, levou 7. É um time over jogando dentro de casa. E o Paraguai jogando fora de casa, fez 7 gols, sofreu 10 em 8 jogos. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam normalmente, jogo de poucos gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Uruguai não perde para o Peru há 3 partidas consecutivas. O Peru vem de 7 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. E de interessante eu tenho isso aqui. Para essa partida aqui, tropa, partida difícil demais de cravar alguma coisa. O Uruguai ele realmente é favorito pelo fato de estar jogando em casa. Tem uma cotação aqui que dá para explorar com empate anula, mas toma cuidado que o Peru ele tem, pô, é sempre difícil falar do Peru, né? Que eu quero falar, Peru vem de uma... Não, deixa eu falar. Eu ia falar que o Peru deu uma crescida. Sei que sempre que eu vou falar aqui o jogo do Peru, a galera fica me zoando aí nos comentários. Então, tropa, é um jogo interessante também para buscar gols depois que saiu o primeiro, tá bom? Porque se eu tiver um Uruguai vencendo, pô, pro Peru vai ser horrível, porque o Uruguai vai estar abrindo 4 pontos de vantagem pro Peru e, tipo, já não tem como mais ultrapassar. Então, se o Uruguai começar vencendo, o Peru ele vai ter que se expor, vai ter que ir para cima com tudo e aí pode ter um cenário bom para a gente estar vendo mais gols. Da mesma forma, se o Peru abrir o placar, o Uruguai jogando em casa, ele está nessa pressão de ter que vencer, de ter que confirmar aqui essa vaga na Copa e pode ser também um cenário bom para gols. Pré-live, eu entraria, na moral, entraria no Uruguai empate anula, mas o Peru tem que respeitar o momento que ele vive. 7 horas da noite, indo para o último jogo aqui, das quartas de final do Paulistão, eu tenho o Corinthians que vai receber o Guarani, Corinthians jogando em casa porque fez uma campanha melhor, cotação de 1,36, se a gente olhar as cotações tem sido essa, a gente teve essa cotação para o jogo do São Paulo, para o jogo do Bragantino, para o jogo do Palmeiras e agora a gente está tendo para o jogo do Corinthians. É injusto? Pô, não é injusto, é claro que a gente espera uma cotação melhor, né? Ter uma cotação de 1,50 pelo menos, 1,44, talvez fosse mais justo. Mas na moral, os times são muito mais superiores que os seus adversários, tá? Gostaria de estar com uma cotação maior, mas não é isso que vai acontecer. Corinthians dos últimos 8 jogos, em 6 foi a primeira equipe a marcar. Guarani também gosta de ser a primeira equipe a marcar, dos últimos 7 jogos em 5. É um jogo que eu exploraria a vitória do Corinthians. Tem um grande time, né? Um grande elenco. Acabou poupando seus jogadores nessa última partida, então vai vir com o elenco descansado para partir para cima do Guarani. E dentro de casa o Corinthians tem tudo para levar. Vou cravar essa vitória sim. Mais uma vez vou falar para vocês que eu gostaria de ter uma cotação maior para esse jogo, mas é uma cotação padrão que está tendo nos jogos do Campeonato Paulista e eu não vou ter como discutir. Se eu acredito que ele vai vencer, eu vou nessa e eu cravo essa vitória sim. 10h05 da noite, pelas eliminatórias da América do Norte ali, com o CONCACAF, tem um jogo aqui que está despontando como um jogo interessante para a gente, que é o jogo do Panamá contra Honduras. Porque se a gente olhar aqui, essa campanha... Ih, não tá aparecendo não? Calma aí que vai aparecer, calma aí que vai aparecer. Agora sim, ó. Se a gente olhar aqui, ó, esses últimos jogos da Honduras, pô, tá horrível, filho. Tá sangrando aqui, é só derrota. Vamos olhar agora a classificação. Deixa eu voltar aqui maior. Pronto. Panamá é o 4º colocado. No momento, Panamá tá na zona de repescagem com 17 pontos. Ele tá a 4 pontos do México com os Estados Unidos. Faltam ainda, são 14 rodadas, faltam 3 rodadas. Então dá para ele buscar essa vaga direta. Só que além dessa vaga direta, ele também está brigando para pelo menos ficar na repescagem, porque ele tem 17 pontos e Costa Rica está com 16. Então ele vacilando, ele desperdiçando pontos contra o Lanterninha Honduras, que ainda não venceu nas eliminatórias, pô, ele vai estar dando uma grande chance aqui da Costa Rica acabar ultrapassando ele e ficando pelo menos ali tendo a chance de disputar essa vaga através da repescagem. Panamá ganhou 5, empatou 2, perdeu 4, fez 14 gols, sofreu 13, time over. E Honduras em 11 jogos não venceu nenhum, empatou 3, perdeu 8 e sofreu 22 gols em 11 jogos, de média de 2 gols sofridos por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Panamá vem sofrendo gol dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas, a gente viu ali que é um time over.
Honduras vem de 8 derrotas seguidas, 14 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols aqui, só a tristeza. 8 jogos seguidos sofrendo gols, os últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer, dos últimos 5 em 4 perdeu o primeiro tempo. E um detalhe interessante aqui, que eu até esqueci de passar para vocês, que o Panamá jogando em casa ainda não perdeu, tá? São 3 vitórias e 2 empates. Então é o seguinte, tropa, eu vou cravar essa vitória sequíssima do Panamá. O Panamá ele tem que vencer Honduras porque ele empatar esse jogo vai ser horrível, vai ser péssimo para as pretensões dele de estar disputando a Copa do Mundo. Vou cravar essa vitória seca. Mas, como a gente tem uma cotação aqui de 1,50, a gente sabe que dá para colocar um empate anula, que dá para completar um bilhete ali em torno de 1,18, 1,20. A gente pega essa odd e vale muito a pena esse empate anula se você quiser completar o seu bilhete, porque eu tenho um time que está invicto em casa, contra um time que ainda não venceu, time que vem de 8 derrotas seguidas, não sei quantos jogos sem vencer, 17, né? É isso? 14 jogos sem vencer, então acredito que o Panamá não perca, no máximo empata, mas como tá jogando em casa, diante da sua torcida ali, pô, tendo a chance de disputar uma Copa do Mundo, o Panamá tem tudo para vencer essa partida aqui. Há o risco porque tá entrando no Panamá, e a gente vai estar entrando mais porque a Honduras é uma seleção horrorosa do que essa confiança no Panamá, mas é uma vitória que eu acredito que dê para explorar. Beleza, tropa? Eu tenho um jogo aqui também do México com os Estados Unidos, 11 horas da noite, mas para mim é um jogo muito parelho. São duas equipes aqui que estão empatadas em pontos. São duas equipes aqui que, porra, sempre estão disputando ali na parte de cima da CONCACAF. Se você olhar dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols quando elas se enfrentam. Então é uma partida que eu vou ficar de fora, não vou explorar gols. Para mim esse jogo tem cara de empate, para as duas somarem mais um pontinho ali e rumo à vaga direta da Copa do Mundo. Prefiro me abster nesse jogo. Coreia do Sul contra Irã. Esse jogo aqui vale a liderança do grupo, mas pelo que eu entendi, a liderança não vai servir de muita coisa. Então tem um jogo que eu não preciso me expor nessa partida, tá? Tropa, é isso, não tenho o que inventar. Esses são jogos que para mim tem mais interesse. Jogos da Europa, eu falei para vocês que é melhor a gente estar explorando o segundo jogo, explorar o momento, desespero ali. E esses jogos da Ásia só entre realmente em partida que possa valer alguma coisa para as equipes. Para mim, o único jogo que, ao meu ver, valeria a pena seria esse jogo da Arábia Saudita ali. Cadê? Deixa eu voltar. Pô, o SofaScore sempre atualiza, né? Me deixa perdido várias vezes. Cadê? Do grupo da Austrália. Esse jogo aqui, ó, para mim tem mais valor, que vai enfrentar a China, que já está eliminada, e ela está aqui na briga para vaga direta. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Espero que amanhã seja um dia muito bom para a gente. Espero que hoje já esteja sendo também. Conto com a presença de vocês. Espero que a gente sempre tenha dias melhores aí, tá bom? A sua presença aqui, o seu like, o seu comentário faz muita diferença. Esse canal não é meu, esse canal é nosso. Então, obrigado por estar aqui todo dia comigo. Tamo junto, muita fé. Bora para cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Brasil. Vai estar jogando em casa contra o Chile, tem tudo para amassar essa partida. O segundo jogo, coloquei mais de 1,5 entre Portugal e Turquia. É a primeira partida ali da repescagem, mas acredito que Portugal vai para cima com tudo, vai tentar resolver logo essa parada em casa, porque sabe que jogar na Turquia é complicado. E a Turquia também é um time que não é de ficar na defesa, então a gente tem tudo para ver pelo menos 2 golzinhos, tá? Uma outra entrada interessante pode ser um handicap asiático -1 para o Brasil, uma entrada seca, porque eu acredito que o Brasil deva vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Mas nessa nossa duplinha aqui, deu uma odd de 1,76, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!